Por que muitas pessoas não aceitam que o apocalipse, o fim do mundo, pode estar iniciando exatamente agora, neste momento? Porque a maioria dessas pessoas não gosta de falar desse assunto. Confira nesse vídeo essa e outras respostas sobre esse tema tão polêmico. Roda a vinheta! Olá, tudo bem? Meu nome é Renato Júnior, sou do canal Jesus Avisa, um canal cristão onde trato de temas do cotidiano sobre um olhar guiado pela Bíblia. Hoje vamos falar de um tema bem polêmico para a maioria das pessoas, que é o Apocalipse, ou, como entendemos, o fim dos tempos. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação. Na tradição cristã, essa palavra é considerada como uma revelação divina, de coisas que até então permaneciam secretas. O que acontece com as pessoas quando tentamos falar sobre esse tema, o fim dos tempos? Elas geralmente costumam se esquivar do assunto, dizendo frases do tipo: isso só vai acontecer no futuro, ou o mundo sempre enfrentou doenças e catástrofes, porque agora seria o fim. Desde que eu não entendo por gente, falam que agora é o fim, e ele nunca vem. Bem, essas são algumas das frases que escutamos quando tentamos iniciar um bate-papo com esse tipo de assunto, né? A palavra Apocalipse traz consigo um certo medo por parte das pessoas que desconhecem a totalidade da mensagem que o apóstolo João recebeu de Jesus Cristo. Elas só conhecem as partes em que o livro fala sobre a ira de Deus. Outro fato é que na maioria das Bíblias em português se usa como título para essa profecia Apocalipse e não Revelação, que é o seu significado, sua tradução do grego para o português. Assim ela foi associada como sinônimo de catástrofe, destruição, morte, fim do mundo. O livro do Apocalipse diz sim que o mundo caído enfrentará as consequências de suas escolhas e receberá a ira divina. Mas esse não é o destino dos que creem em Jesus. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versos 9 e 10, nós lemos: porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, estejamos dormindo, vivamos unidos a Ele. Se você é cristão e crê na palavra de Deus, deve considerar com muito cuidado os aspectos desse acontecimento, pois ele define o seu destino após o juízo final. Mas se isso tem tanta importância para uma vida cristã e o meu destino eterno, o que acontece com muitos cristãos que nem sequer querem saber sobre esse assunto? Pessoal, antes de seguir com o vídeo, me dá uma força, se inscreve aí no canal, dá um joinha, dá um like no vídeo e nos ajude a continuar com esse trabalho. Se esse conteúdo faz sentido para você, se você gosta dele, curta e compartilhe essa mensagem. Vai ajudar muita gente, tá? Bem, a falta de interesse, essa paralisia por parte das pessoas em buscar o conhecimento a respeito do Apocalipse, ela está associada inconscientemente aos medos de enfrentar o desconhecido. O medo de enfrentar sofrimento durante a morte, ou medo do que acontece após a morte. E o desconhecimento da palavra de Deus só aumenta isso. A negação é um mecanismo de defesa da mente do ser humano. Simplificando, é a recusa em reconhecer que algo possa estar acontecendo ou virá a acontecer para tentar evitar sofrimentos advindos dessa realidade. Cristãos que negam o Apocalipse por medo de enfrentar a realidade se assemelham ao avestruz que enfia a cabeça no buraco para não enxergar a realidade à sua volta. Ou seja, não adianta nada, não é mesmo? No fundo, o que leva à negação do fim do mundo é basicamente o medo. Encarar isso implica em um exercício muito dolorido, que é nos olharmos no espelho, né? Encarar a realidade de quem somos, como vivemos. Muitas vezes nós não gostamos do que nós encontramos e sofremos hoje. Falo isso por experiência própria. Será que vivemos de acordo com os princípios de Deus? Será que sei quais são eles? Será que eu evito conhecer os princípios de Deus porque sei que vivo segundo os meus desejos e isso não está de acordo com a conduta cristã? São suposições que você deve refletir. O desejo de não saber sobre algo inconscientemente e o desejo de tornar a realidade mais tolerável, fazer a vida mais fácil de ser vivida,
acaba te levando a isso. Isso nos protege das reviravoltas profundas que viriam em nossa maneira de conduzir a nossa vida, após aceitarmos e entendermos esses fatos tão difíceis. Porém, a negação apenas adia algo que é inadiável. Encarando esse tipo de realidade, esse fato, por exemplo, o Apocalipse, no mínimo, você vai queimar muito neurônio, muita energia refletindo sobre isso. Em 2019, eu passei por um fato marcante que me mostrou quanto usamos a negação para evitar o sofrimento e não percebemos. Em agosto de 2019, meu pai foi parar na UTI por problemas de saúde. Eu me lembro bem que no primeiro dia da internação dele, eu conversei com a enfermeira que chefiava o local. Pedi para ela, seja bem transparente comigo. Fala do estado de saúde do meu pai, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Ela me falou que ele tinha em torno de 90 dias de vida. É que me chocou bastante, demorou um pouco para cair a ficha dessa notícia. Lembro que fiquei assustado, saí caminhando sozinho, mas depois de algumas horas eu comecei a pensar que ela tinha exagerado. E alimentei uma esperança de que meu pai iria sair dessa. Infelizmente ele acabou falecendo no dia 27 de setembro, menos de 2 meses após a entrada no hospital. Para nós cristãos, negar o Apocalipse, não se inteirar do assunto, pode cobrar um alto preço, nos deixando bastante vulneráveis às dificuldades vindouras e nos privando de agir no momento certo, o que nos leva a um estado de separação eterna de Deus. Bem, mas você pode me perguntar, o que Jesus tem a nos dizer sobre ter conhecimento da profecia do livro do Apocalipse? Ele nos diz alguma coisa? Ele nos fala alguma coisa? Nos aconselha? No capítulo 1, no versículo 3 do livro, nós temos essa dica. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nelas está escrita. Porquanto o tempo desses eventos está às portas. Bem, as dificuldades estão aí, apesar de não queremos vê-las, nem muitas vezes enfrentá-las. Muitas vezes a resistência a assumi-las só leva ao agravamento da situação e as torna cada vez mais inacessíveis. A negação não alcança o seu objetivo, que é deixar a vida mais fácil de viver, porque mais cedo ou mais tarde a realidade se impõe sobre os nossos desejos e certamente baterá à sua porta. E no caso do tempo do fim, essa realidade é séria o suficiente para causar estragos irreparáveis em nossas vidas. Bem, eu agora queria pedir em nome de Jesus que você se comprometa a buscar o conhecimento sobre o livro do Apocalipse. Vai lá, dá uma estudada, dá uma lida. Eu te garanto que vai ser uma leitura que vai te edificar bastante, vai trazer verdades antes não conhecidas por você. Ore a Deus, peça a Ele conhecimento, sabedoria e tenha um bom fim de semana.